Já parou pra pensar o porquê a Indominus matou seu próprio irmão? Muita gente acha que isso rolou logo quando ela nasceu, tipo no puro instinto, mas não é bem assim não. E a verdade oculta por trás dessa história é bem bizarra. As pessoas costumam olhar para a Indominus e pensar nela como se fosse uma máquina de destruição sem cérebro. Só que na verdade ela é muito mais esperta do que parece. Para vocês terem uma ideia, a Indominus chegou até mesmo a enganar os humanos, fazendo todos acreditarem que ela tinha escapado do recinto. Agora o motivo dela ter dado fim no próprio irmão geralmente é explicado como isso aí é coisa de animal. Aconteceu porque era uma disputa de território, era a dominância e etc. Só que a verdade mesmo ela é muito mais complexa do que isso. Tem camadas dentro dessa história que pouca gente comenta. Mas pode ficar tranquilo porque a gente vai ver tudo agora nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelas e vamos junto para mais um vídeo. A Indominus Rex foi criada nos laboratórios Hammond lá em 2012 dentro das instalações do Jurassic World. O DNA dela era uma mistura maluca de vários dinos. T-Rex, Carnotauro, Giganotossauro e entre outros. Só que tem um em especial que eu queria destacar aqui dentro desse vídeo, que é o DNA de Velociraptor. É claro que no mundo animal a gente tem várias espécies que comem os próprios filhotes ou até que brigam até a morte. Eu sei, isso é bem bizarro, mas, gente, é a selva, é o mundo animal, acontece. Só que é claro que tem um detalhe, né? Esses bichos, eles não possuem o nível de inteligência da Indominus Rex, que é sim muito elevado. Sendo assim, eles acabam fazendo isso meio que no automático, é instinto de sobrevivência, é coisa de animal. Só que a Indominus, por outro lado, ela foi criada como um dos dinos mais inteligentes da franquia. Vamos lembrar, galera, a gente tá falando de um bicho que sabia que tinha um implante de rastreamento em suas costas e simplesmente arrancou com as próprias garras. Ou seja, ela não era burra coisa nenhuma não. Ela pensava assim antes de agir. Ela não era movida apenas por um motivo assassino ou coisa assim, não. Tanto é que a partir daqui que a gente vai ver que a coisa ela começa a ficar mais tensa. Afinal, a Indominus ela não matou o irmão logo quando nasceu. Isso rolou depois lá dentro do confinamento. Ou seja, não foi um instinto animal, foi uma escolha que a Indominus Rex fez. E é exatamente sobre essa decisão que ela teve que a gente vai se aprofundar nesse vídeo. É importante ressaltar que os primeiros anos da Indominus nunca foram mostrados em Jurassic World, mas dá pra imaginar o quão horrível deve ter sido a criação dela. Afinal, pensa só comigo, nascer dentro de um laboratório preso num container apertado junto com o irmão, enquanto todos os outros bichos ao redor eram testados, espetados, usados como experimentos. E com ela não era diferente não, ela era testada e testada só para ver até onde ela aguentava. O mundo da Indominus era frio, sem vida e sem família, sem nada, nenhum instinto de manada, nenhum afeto, nenhum cuidado. Ela tinha apenas o seu irmão ao lado dela nessa rotina de dor. Então, para uma criatura tão inteligente como a Indominus, aquilo ali não era um laboratório ou coisa assim onde ela estava sendo estudada. Não, era uma verdadeira prisão, um cativeiro. Todo dia era a mesma coisa: injeção, cortes, comida jogada, dormir e acordar só para viver aquilo tudo de novo. Agora pensa só comigo, isso daí já deve ser um inferno até para um animal comum. Imagine então para um dinossauro do nível da Indominus Rex que possui aquela inteligência toda. Ela sabia exatamente que os humanos que estavam ali só queriam usar ela como uma cobaia. Tanto é que aí acaba vindo a seguinte questão: por que no meio de tudo isso ela atacaria e devoraria o seu próprio irmão? É claro que todas essas condições que ela estava passando de estresse, de ser testada e mais testada toda vez, pode ter levado ela a cometer isso de matar o seu irmão. Só que na verdade o verdadeiro motivo está escondido no DNA da Indominus. Como eu já falei antes, uma grande parte da genética da Indominus Rex vem do Velociraptor. E os raptores, como muitos de vocês já sabem, são as estrelas da franquia Jurassic Park. A gente vê eles em quase todos os filmes. Além de serem rápidos e letais, eles também são muito inteligentes. Só que tem uma diferença crucial nisso. Os raptores sempre vivem em grupo, eles têm uma matilha, uma hierarquia. Já a Indominus, ela não tinha isso. Ela só tinha o irmão do lado dela, só que sem nenhuma estrutura social. No primeiro Jurassic Park, tanto no livro como no filme, a gente chega a ver os raptores brigando e até se matando. Isso acontecia porque eles nasceram sem os pais, sem ninguém para ensinar compaixão ou regra de sobrevivência. E o resultado disso era um caos total, principalmente na hora da comida. Agora compara esses raptores com os de Jurassic World, onde
o Owen cria os raptores como uma família. Eles são inteligentes, fortes e caçadores natos, mas não saem se matando por bobeira. E o fato disso acontecer é muito simples, porque lá dentro havia uma matilha organizada com um líder, uma figura de autoridade. Nesse caso, o Owen era como se fosse o pai deles, o alfa do grupo e quem os outros deveriam seguir. Só que a Indominus, ela nunca teve isso. Nunca teve alguém que ensinasse ordem, nunca teve uma família de verdade. E só esse detalhe já muda completamente a forma dela agir. Com essas informações, dá até pra imaginar que a Indominus, ela poderia ter formado uma matilha, mas ninguém estava lá para ensinar compaixão, nem mesmo para mostrar o que é certo ou errado. Então, apesar de ser mega inteligente, o que impediria uma de ficar do mal e o outro ser mais bonzinho, vamos dizer assim? Ó, nesse ponto que a gente já tá do vídeo, eu acho que é justo a gente riscar já o fator instinto animal como causa principal da Indominus ter matado seu irmão. Eles provavelmente dividiam uma cela pequena ou um cercadinho apertado em algum momento. E foi aí que tudo aconteceu, não logo depois de nascerem. Afinal, pensa só comigo, vamos colocar então dois animais extremamente inteligentes presos numa gaiola pequena. Vamos fazer com que eles não tenham contato nenhum com o mundo afora, a gente não dá estímulo, não dá nada pra eles. Pelo amor de Deus, né, galera? Naturalmente, os problemas psicológicos iam começar a aparecer. No começo, eles até podem ter sido próximas, mas com o tempo, um deles acabou ficando instável. E meu, se isso acontece com a gente, que é humano, como não ia acontecer com os bichos desse? No filme, tudo que a gente ouve é que ela matou o irmão, mas em nenhum momento sabemos o contexto ou a história. Para os humanos do parque, eles eram só números, máquinas e peças para gerar dinheiro. Mas a gente não pode esquecer que, na verdade, eles eram seres vivos e muito inteligentes. A Indominus Rex conseguia se comunicar com os raptores, então dá para imaginar que ela também fazia o mesmo com seu irmão. E considerando como os raptores se conversam, dá para ter uma ideia que tipo de interação que rolava entre eles no cercadinho. E provavelmente em algum momento essas conversas, elas acabaram ficando meio tensas e aí rolou a briga, rolou sangue. É claro que a gente nunca vai saber o que exatamente eles conversavam, mas é um fato. Comunicação rolava assim. O fato deles terem convivido mostra que não se tratava de um isolamento social. Com o tempo, porém, a instabilidade tomou conta da parte do cérebro que distingue o certo do errado. Todos os experimentos, injeções e torturas foram demais. Em um acesso de fúria ou em um momento de julgamento falho, ela atacou e matou seu irmão. E foi só quando a Indominus voltou à razão que ela percebeu o que ela tinha feito. Ela tinha acabado com a única coisa que estava perto dela, a única que era como ela, que compartilhava a sua dor, que era o seu próprio irmão. E foi aí que a história da Indominus, ela foi de mal a pior. Caso você não saiba, esse mesmo cenário, ele acontece também em alguns pequenos grupos de sobrevivência. Em algum momento eles acabam se voltando um contra o outro. Então, como eu já disse antes, se isso acontece com os humanos, quem dirá, né, com a Indominus Rex, que é tão inteligente. Normalmente, se irmãos brigassem assim, teriam um pai ou uma mãe para intervir, mas aqui não tinha isso não. No filme, tudo que eles dizem é, ela matou seu irmão e ponto final. E aí, sendo a única Indominus viva, toda a atenção acabou indo para ela. Todos os testes, todas as injeções, todos os experimentos foram focados nela. E é lógico que por conta disso, a Indominus foi ficando cada vez pior. Chegou a um ponto que ela não podia ser mais alimentada pelos cuidadores. Tiveram que instalar um guindaste, reforçando ainda mais o isolamento. E isso acabou deixando ela ainda mais instável e sanguinária. Ah, e uma outra coisa interessante que eu já vi alguns fãs falando é que eles acham que as duas Indominus, elas nunca viveram, quando eram grandes, juntas. No caso, elas nunca chegaram a dividir o mesmo cercado e tudo mais. Mas pensa só comigo, quando ela matou seu irmão, ela poderia muito bem ter descoberto o rastreador dentro dele. Afinal, aquele dispositivo era grande demais para ser colocado em um recém-nascido. Então, quando a Indominus matou seu irmão, eles estavam no mínimo em um tamanho considerável. Isso só reforça que sim, a Indominus não matou seu irmão logo quando eles nasceram, não. Eles viveram junto por bastante tempo, cresceram e aí sim ela deu fim nele. Tá, mas o que não sai da minha cabeça é que mesmo com tudo isso que eu falei, por que a Indominus ainda queria matar o irmão dela? Meu, a gente vê lá no filme ela tentando formar uma aliança com outros dinossauros, inclusive com os raptores. Então por que não ter o próprio irmão como aliado também? Tipo, não faz sentido matar ele, a não ser que tudo realmente tenha sido feito em um único momento de fúria absurda e aí ela matou ele. Em outra cena do filme, vemos o Owen, que era um especialista em comportamento e até treinava os raptores. O mesmo percebeu que a situação da Indominus não era algo normal, mas a Claire e os funcionários do Jurassic World só queriam saber de mais dentes e um ser mais monstruoso, eles só viam números. E bom, se eles queriam um monstro, eles conseguiram exatamente o que eles estavam procurando. Ó, não sai desse vídeo antes de deixar seu
like e se inscrever aqui no canal, viu? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!